Que Deus nos abençoe. Vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos nesse segundo momento de estudo aí nas quartas-feiras. Estamos pensando acerca da família de Deus, estamos pensando acerca do corpo de Cristo. Estamos trabalhando aí a ideia de que Deus nos planejou para fazermos parte da família, da sua família, ou seja, da família dele que ele está montando, que ele está estruturando, que ele está fazendo crescer pelo mundo. E hoje nós vamos trabalhar esse subtópico dentro desta ideia, né? Um lugar ao qual pertencer. Nós temos dois textos que servirão de base para nós trabalharmos o dia de hoje. O primeiro texto está em Efésios capítulo 2, verso 19, que traz a ideia de que nós somos a família de Deus. Isso parece uma coisa simples, todo mundo já sabe isso, né? Eu não sei se nós nos comportamos como tal, nós sabemos isso, mas a ideia vai muito além de sabermos isso. A ideia vai a ideia aqui é lembrar você, e muito mais do que lembrar você de que você é família de Deus, que como toda família, você tem um papel, você tem uma função, você é amado, você ama, você não está ali por acaso, você foi fruto do amor, daquela própria família, enfim, a família olha para você com expectativas, você certamente também olha para a família com expectativas. Então tudo isso está envolto a essa ideia de que nós somos uma família de Deus, uma família do nosso Senhor. E 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 vai dizer assim: a igreja do Deus vivo, ou seja, a família de Deus, a igreja do Deus vivo, ela é o quê? É coluna e firmeza da verdade. A coluna e firmeza da verdade. Isso implica no quê? Que a família é o sustentáculo da verdade. A verdade aqui, é lógico que o apóstolo Paulo está tentando passar para Timóteo, é que a igreja é a detentora da verdade da palavra de Deus, da voz de Deus no mundo. É a igreja que ela sustenta esta verdade, porque uma coluna, irmão, ela nasceu, ela é feita para sustentar alguma coisa, não é mesmo? Nós não somos engenheiros, mas não precisamos de termos um conhecimento de engenharia para entendermos que coluna é algo que foi feito, pensado, elaborado para sustentar alguma coisa, e nós é que damos firmeza à verdade de Deus. Ou seja, a igreja tem um papel, a família de Deus tem um papel. Ela não está ali para decorar o mundo, ela não está ali para deixar o mundo mais bonito, cheio de flores. Não, ela tem uma missão, ela tem um papel a desempenhar, e a ideia é um lugar ao qual pertencer. Você precisa pertencer à família de Deus. E pertencer à família de Deus, irmãos, vai muito além de frequentar uma igreja. Pertencer à família de Deus vai muito além de você ter um nome no rol de membros da sua igreja. Pertencer é pertencer. Pertencer é fazer parte. Pertencer é trabalhar como família, na família, viver em família, ter uma função na família, não é ser um objeto decorativo. Muitas pessoas estão escondidas atrás de um rol de membros de igreja, pensando que tudo aquilo que eles deveriam fazer já foi feito, porque foram salvos pela graça de Deus, arrolaram-se à igreja local, né, se tornaram membros da igreja e estão lá escondidos atrás daquela ideia de que eu já pertenço à família de Deus. Mas será que você pertence, ou você está ali como que uma figura decorativa? No Jardim do Éden, irmãos, já lá no comecinho, o Jardim do Éden, talvez o lugar mais imaculado que o mundo já viu, o lugar mais perfeito que o mundo já viu, tudo lindo, tudo maravilhoso. Deus criou todas as coisas, Deus colocou o homem ali, mas Ele disse para o homem em um determinado momento: não é bom que você viva só.
Não é bom você ficar sozinho. Eu vou te fazer uma ajudadora. Eu vou te fazer alguém para caminhar junto com você. Eu vou fazer alguém para tornar a sua vida melhor. Melhor ainda do que esse era o plano de Deus. E quando eu penso em família, nós agora, quando Deus institui uma família chamada igreja, e agora eu penso na igreja local, eu também penso que Deus continua dizendo: não é bom que vocês estejam sós. Eu vou fazer com que vocês tenham mais ajudadores. Eu vou caminhar junto com vocês e vou enviar pessoas aí. Na verdade, nós vivemos, irmãos. Nós vivemos como igreja. Nós somos criados, num contexto de ser humano. E aí também olhando para a igreja, nós somos criados para viver em comunidade. Seria muito triste se nós fôssemos crentes sozinhos, solitários. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Eu não sei se de repente você mudou de cidade um dia. Eu nunca vivi isso, eu não sei o que é isso. Mas para mim deve ser um negócio aterrorizante. Você viver numa cidade, imagina aí que um dia você passa num concurso público e aí o Estado ou a federação manda você para uma cidadezinha lá na Caixa Prego. E lá não tem, vamos imaginar essa situação, tá? Lá não tem uma igreja evangélica. E aí? Como vai ser a sua vida? Até ontem você era uma pessoa que vinha na igreja, que cantava com seus irmãos, que tinha alegria de partilhar junto, que tinha amigos verdadeiros. Quando você ficava doente, a sua igreja orava por você. Quando você estava feliz, a sua igreja se alegrava com você. E de repente, de uma hora para outra, você está no meio do fim do mundo, isolado de tudo e de todos, e sem uma igreja para você frequentar. Você já parou para pensar como que seria? Eu imagino que você iria correr atrás de alguém que fosse cristão naquela cidade, para que você, juntamente com aquela pessoa, começasse uma igreja. Porque o cristão autêntico, ele precisa viver em comunidade. Nós somos moldados por Deus para viver de forma cooperativa, com companheirismo. Deus já desde o jardim do Éden pensou dessa forma. Ele não quis deixar a gente sozinho, porque sozinho é muito... A felicidade que Deus tem para nós não é para se viver e conviver sozinho. Essa felicidade é para ser partilhada. Nós somos formados por Deus para sermos uma família. Como a gente bem disse aqui nos estudos anteriores, a família dele. Ele formou a família dele e está agregando cada vez mais pessoas. Nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. Nenhum de nós. Então, a ideia que Deus teve e sempre teve, primeiro, quando constituiu o homem, formou o homem, é vida em união. E quando constitui a igreja, ele continua com esse mesmo pensamento. Se você for observar a história da igreja, de fato relevante mesmo, você não conheceu nenhum santo homem de Deus que viveu como um eremita, um cara escondido no meio do nada. Aliás, eu tenho assim muita dificuldade, com todo o respeito, eu tenho muita dificuldade de entender essas pessoas que se julgam cristãos e que eles se isolam do mundo para viver um pseudo-cristianismo. Eles se isolam, eles vão para lugares totalmente desabitados, longe de tudo e de todos, para viver lá um momento de paz, de contemplação, de viver um tempo só ele e Deus, chamando isso de cristianismo. O cristianismo não é isso, ele é tudo menos isso. O cristianismo não é viver de uma forma solitária. O cristianismo não é transformar só a própria vida. O cristianismo é algo que vai muito além disso. Você não vê na história da humanidade um santo homem de Deus, usado, ou homem ou mulher de Deus, usado com poder, recluso num cantinho, bem quietinho lá no canto do nada.
Muito pelo contrário, os grandes avivalistas, as grandes personagens do cristianismo, eles viveram no meio do povo, eles foram agentes transformadores do povo, eles entenderam a perspectiva bíblica do que é ser igreja, sal da terra. O que eu faço com um bocado de sal e tão somente sal? O que eu faço com isso? Eu preciso jogar um pouquinho do sal aqui, um pouquinho do sal ali, um pouquinho do sal lá, se misturando para que ele cumpra o seu papel. Do que me adianta ter uma montanha de sal em um lugar? O que eu vou fazer com aquilo? Sal presta para alguma coisa? Só o sal por si só? Vós sois o sal da terra. A igreja é o sal da terra, mas nós não fomos criados por Deus para vivermos só nós. Nós somos criados para transformar o mundo. Então, se você for observar, você vai ver desde o início que Deus tem um plano com a igreja. Um plano com a igreja, um plano com a sua família. Deus sempre falou em seu povo no plural, sempre falou de igreja no plural, sempre falou de gente que está junto com Ele. Aliás, o próprio Deus, o nosso Deus é plural, porque Ele é uma trindade, em uma só divindade. Então o que eu quero que você comece a imaginar aí é que a igreja é um lugar para se pertencer. Um lugar para se pertencer. Você é chamado para pertencer e não somente para crer. Tem uma diferença muito básica nisso, irmãos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, o verso 4 e o verso 5, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo e com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. A palavra membro, ela é de origem cristã. O C.S. Lewis disse isso. Ela é de origem cristã, a palavra membro. Mas o que é membro? A ideia de membro, ela vem exatamente dessa figuratividade do apóstolo Paulo. Se você não estava com a gente lá no retiro nós fizemos uma coisa bem interessante. Nós montamos um corpo de gente, um corpo com cabeça, com tronco, com mão, com braço, com perna, com pé, e nós montamos lá com gente, e nós fizemos ali uma brincadeira, mas uma brincadeira que tem tudo a ver, mostrando a importância do corpo, olhando para ele no prisma de gente. O que acontece com as pessoas que estão no corpo quando o corpo não trabalha da maneira correta? Nós até fizemos lá uma figuratividade do tipo, o braço não gostava muito da mão, porque a mão era não sei o que, e aí de repente o braço teve a ideia. Na verdade foi eu que dei a ideia para o braço. Falei: braço, corta o sangue da mão, corta o sangue. E o braço cortou o sangue da mão. O que aconteceu com a mão? Ela morreu de gangrena, não é mesmo? Morreu. É isso aí mesmo, doutor? Gangrena, Não posso falar besteira aqui a nível de medicina, irmãos? Ela morreu. Ou seja, a ideia que o apóstolo Paulo tem em mente ali é clássica em termos de membro do corpo. Membro do corpo, nós já sabemos isso, irmãos. Eu não preciso ficar explicando isso para você. O que nós só não desceu daqui para cá, 30 centímetros aí que tem que descer. A informação de que eu sou membro do corpo, tem que descer do cérebro até o meu coração, para eu entender isso com a minha alma, não só com a minha mente,
de que eu faço parte de um corpo, de que eu sou membro, que Deus me chamou para pertencer a um corpo, não somente a crer em um Deus. Então essa palavra membro, a raiz dela, se é que eu posso assim dizer, ela vem exatamente do cristianismo, que introduziu esta ideia. Só que hoje está banalizado, não está mesmo? Hoje está banalizado. Você é membro de vários lugares aí hoje, né? Algumas empresas já não chamam mais os funcionários de empregados, algumas chamam de colaboradores, outros chamam de membros da corporação, né? Enfim, essa palavra membro hoje, ela já perdeu o significado original que a Bíblia estava tentando mostrar para a gente. Porque membro de um corpo é algo vital, é algo que o corpo precisa, é algo que se você não tiver no corpo, você vai ter dificuldades. Mesmo eu tive uma ovelha lá em Maringá, que ela vive hoje com menos de 50% de um rim. Ela tirou um rim e depois foi para outra cirurgia, tirou mais da metade do outro rim. Ela está viva, mas ela vive debilitada. É o corpo dizendo: tem um membro fazendo muita falta. Muita falta. Às vezes a gente não parou para pensar, às vezes você não parou para pensar que você é membro do corpo. Membro da igreja. Membro da igreja se resumiu hoje para nós em termos o nome no hall de membros da igreja. E contribuímos com a igreja para que a igreja continue funcionando, para que ela abra todos os domingos, todas as quartas-feiras, todos os outros dias, e que ela tenha o trabalho. Membro de igreja parece que virou um sustentador da máquina chamada igreja. É isso que está no inconsciente coletivo das pessoas. Mas membro, a ideia bíblica de membro vai muito além disso. Aliás, se você tiver um corpo com um monte de membros e todos eles no devido lugar, mas sem funcionar, pobre desse corpo. E se nós olharmos para a igreja de Deus hoje, vamos agora extrapolar um pouco, vamos esquecer a 5ª Igreja Batista de Araçatuba, vamos pensar hoje na igreja de Deus hoje. Sabe como que a igreja de Deus se parece hoje? Com um tetraplégico. Tem a cabeça tranquila ali, está tudo certo. Mas do pescoço para baixo, parece que nada funciona certo. Está ali, está vivo, mas cheio de deficiência. Não consegue cumprir o papel que deveria cumprir como corpo. Porque a cabeça, que é Cristo, continua intacta lá. Continua reinando, governando, continua tendo os desejos da cabeça. Mas o corpo parece um corpo tetraplégico, porque o corpo não faz aquilo que a cabeça gostaria de fazer. Ou, se não pensarmos na ideia de um tetraplégico, pelo menos uma pessoa em sã consciência que está impossibilitado geral do pescoço para baixo. Por causa da velhice, por causa disso ou por causa daquilo. A cabeça, a gente que vai ficando velho, o que acontece com a gente? Eu fui jogar bola com o pessoal lá no retiro. Todo retiro, a outra semana é o caos, né? Que a gente vai querer jogar bola, com os moleques. E o que acontece na outra semana? Você descobre, ou melhor, você traz à tona novamente que não dá mais, que você já não tem aquele vigor, que você não pode fazer as coisas que você fazia quando tinha 20 anos. Não pode. Você só se dá conta depois. Não é mesmo? É isso que acontece. Isso que acontece quando você tem uma cabeça boa. A cabeça sabe exatamente, eu sou craque de futebol. Aqui eu sou bom demais. Eu sei exatamente o que fazer, cara. Mas daqui para baixo parece que já não está obedecendo mais. Aquelas coisas que eu conseguia fazer quando eu tinha 20 anos, eu não consigo mais fazer.
A minha cabeça sabe exatamente o que tem que fazer, mas o meu corpo, ele está longe de conseguir fazer o que a cabeça diz. Faça assim, sabe? Isso tem muito a ver com a igreja de hoje, porque o cabeça lá em cima, ele continua tendo todas as expectativas em cima da gente. Ele continua olhando para a gente e fala assim, ó, filho, você tem que pertencer ao corpo, você tem que estar ligado ao corpo, você tem que estar funcionando, porque se você não funcionar, o corpo vai sofrer. Eu não chamei você só para você crer no Evangelho, chamei você para você ser igreja, chamei você para você pertencer ao corpo, para você executar a tua tarefa, que, diga-se de passagem, é imprescindível. É por isso que o apóstolo Paulo, ele é tão genial quando ele diz assim, não dá para um membro dizer para o outro, eu não tenho valor, ou não dá para um membro dizer para o outro, eu sou melhor do que você, porque todos os membros do corpo são importantes, assim como todos os membros da igreja. A igreja, ela é corpo, a igreja não é edifício, a igreja é um organismo vivo, não é uma organização. Mas nós tratamos a igreja como uma organização. Nós tratamos a igreja como um prédio. Tanto é que está tão arraigado na nossa mente, que nós falamos, né, quando a gente vem ao templo, nós falamos, vamos à igreja. Tá no inconsciente coletivo. Vamos à igreja. Nós não vamos à igreja, nós vamos no templo, porque a igreja está lá dentro da minha casa. É o pedacinho da igreja que está lá dentro da minha casa. Vamos ao templo. Eu sou igreja e vamos ao templo. Mas está tão ali incrustado que a gente fala, até isso a gente acaba falando errado. O segredo, irmãos, é a conexão. Não basta ser luz, não basta ser luz. Você tem que estar conectado à energia que vem do Cristo. Hoje tem muita gente próxima da igreja, mas pouca gente ligada de verdade ao corpo. É uma análise que cada um de nós tem que fazer. Eu estou ligado? Eu sou o corpo mesmo? Eu estou ligado a esse corpo? Eu estou nessa minha conexão, eu estou sentindo que eu realmente faço parte? Eu estou junto com o meu irmão aqui que caminha lado a lado comigo. É engraçado que é tão espetacular esse negócio de corpo que o apóstolo Paulo colocou, inspirado por Deus na Bíblia, porque olha, o maior companheiro da mão é o braço, não é mesmo? Eles estão sempre próximos aqui, mas eles estão meio distantes, irmãos. Os dois amigos aqui, braço e mão, estão um pouco distantes do dedinho do pé e do tornozelo. Estão um pouco distantes, eu vou chamar isso de afinidade. Eles sempre andam juntos ali, porque eles sabem fazer as coisas juntos. Eles foram preparados por Deus para trabalhar juntos, mas eles estão meio longe, né? Do dedinho, meio longe do tornozelo, meio longe do calcanhar. Isso não quer dizer que eles não sejam parte do corpo. Isso não quer dizer que eles precisam ser inimigos. Isso não quer dizer que eles não saibam trabalhar juntos. Na igreja, nós temos esse negócio também de afinidade, não tem? Quando você está muito próximo de um outro irmão, você caminha mais com ele, porque com ele você talvez produz uma coisa melhor. Você consegue trabalhar melhor. Parece que você foi feito para encaixar com aquele irmão. E pois é, corpo de Cristo é isso também. Corpo de Cristo, eu não preciso aqui, a mão não precisa estar grudada no pé, irmãos, para amar o pé e para dizer para o pé, olha, você também é corpo. Ela está junto, ela sabe que ela faz parte do corpo. O pé sabe que a mão está com ele, porque quando um dia der uma coceirinha no pé, quem que vai ajudar ele é a mão. Ah, mão, mas você está muito distante de mim, irmão. Olha, você tem que chegar mais próximo. Não, mas fique esperto aí, porque o dia que pintar uma coceirinha, você pode ter certeza, meu amigo, que eu vou aí te ajudar. E a gente pode olhar para essa analogia sensacional que o apóstolo Paulo colocou e enxergamos várias lições, grandes e preciosas lições. O segredo é se você está conectado, se você está ligado nesse corpo mesmo, ou se você
como igreja local, só tem um nome lá no hall de membros, e você aparece de vez em quando aí, você parece muito mais um enfeite de corpo do que corpo em si. Quando você fica desligado do sangue vital que corre dentro do corpo de Cristo, e isso vem de Deus, se você se desliga desse sangue, que é o poder de Deus que opera no corpo, o que vai acontecer com você sendo membro? Você vai atrofiar, você vai morrer. Primeiro sintoma de declínio espiritual na vida das pessoas é se afastar do corpo. Nós que somos pastores, que vivemos o Evangelho, a gente vê isso. Isso não é coisa de cidade, isso não é coisa de estado, isso é coisa do povo de Deus. A primeira coisa que acontece quando alguém começa a se desligar do corpo é o cara começar a faltar nos cultos. Ele começa ali se distanciar gradativamente, e quando vê, ele está ali sem aquilo que eu vou chamar de sangue espiritual, aquilo que vem de Deus sobre o corpo dele, que é a igreja, e que irriga todo o corpo. Quando eu me ausento do corpo, se é que isso existiria a possibilidade de um corpo físico, se acontecer isso, do tipo a mão falar assim, dá um tempo para mim, eu vou passar uns 2 meses fora daqui, o que vai acontecer com essa mão? Ela vai morrer. Mas tem muito crente que acha que é normal viver longe do corpo, viver longe. E o primeiro sintoma é exatamente esse: se afastar e vai tendendo a morrer. É declínio espiritual, irmão. Declínio espiritual que normalmente começa com um afastamento dos cultos, das reuniões. Daqui a pouco, quando ele menos espera, ele está pedindo socorro lá, porque ele está espiritualmente morrendo. Vai demorar um pouco, sabe? Vai demorar. Não vai acontecer de uma hora para outra, porque o negócio é figurativo, né? Corpo de Cristo é figurativo. Você pode até se afastar do corpo um pouco, você pode até ficar alguns meses sem morrer espiritualmente, mas eu quero dizer para você, o caminho natural que você está trilhando é o caminho da morte. Quando você se afasta do corpo, quando você começa a ficar um pouco mais longe, quando a gente descuida do reino de Deus, porque a igreja de Deus é o reino de Deus, não é? Aqui, reino de Deus implica em rei. Não existe reino sem um rei, certo? Então o reino de Deus na minha vida se existe um rei na minha vida, existe reino de Deus aqui. A igreja é o reino de Deus, porque aqui Deus reina, Deus impera. Aqui nós estamos nos esforçando para cumprirmos aquilo que o rei determinou. Nós podemos até errar, mas aqui continua sendo o reino de Deus, porque nós estamos nos esforçando para cumprirmos aquilo que o rei determinou que cumpríssemos. Agora, quando eu penso em reino de Deus, eu penso também que algumas pessoas que se dizem pertencer ao reino, se dizem estar ligadas ao reino, e eu estou me referindo, é claro, a alguns crentes que se dizem ser cristãos, dizem pertencer ao reino, dizem fazer parte do corpo de Cristo. Quando começa a descuidar da igreja, quando começa a colocar a igreja num segundo plano, quando começa a pensar em igreja e não se conecta de fato na igreja, ele está por ali, ele está orbitando, mas não existe senso de pertencimento, não existe uma conexão clara, objetiva. E quando a pessoa começa a brincar com esse negócio, brincar com o reino, você pode observar que todas as outras coisas na vida dessa pessoa começam a desmoronar. É muito difícil. Você pode ver um ímpio prosperando, irmão, blasfemando de Deus. E isso acontece. E a própria Bíblia já orienta a gente, não se preocupe com o ímpio, não se preocupe porque o ímpio está prosperando, não se preocupe, você pode até ver, e isso vai acontecer, desde que o mundo é mundo acontece, ímpios, pessoas que não têm nada a ver com Deus, progredindo, melhorando, com uma aparente felicidade. Agora é fato, que você, quando observa um crente,
aquele que tem conhecimento da palavra de Deus, que até diz, eu creio nisso, mas um cara que está desconectado do corpo, brincando com o corpo de Cristo, não levando a sério essa ideia de que ele pertence ao corpo, que ele está ligado ao corpo, que ele precisa cumprir uma função com o corpo. E quando ele começa a deixar esse negócio de lado, quando ele começa a descuidar com as coisas do reino, você vai ver que o resto na vida dessa pessoa começa a desmoronar. Tudo começa a desmoronar. Por quê? Porque na verdade é o Pai do céu lá, às vezes dando um puxão de orelha no indivíduo para ver se o indivíduo acorda que ele faz parte de um corpo, que Deus tem uma expectativa em cima dele. A terceira coisa que é importante ser lembrada aqui é que ser membro da família de Deus não é uma coisa irrelevante para nós, muito pelo contrário, é algo muito relevante. Irmãos, a igreja ela é o plano de Deus para salvar a humanidade. A igreja não é algo qualquer, não. A igreja, ela foi pensada por Deus, ela foi concretizada por Jesus, porque Deus tem um plano muito sério com a igreja. Deus resolveu salvar o mundo por intermédio da igreja. Presta um pouquinho atenção no que eu vou dizer. Deus poderia ter pensado em salvar o mundo através dos anjos. Deus poderia ter pensado em salvar o mundo através de outras coisas, porque Ele é Deus, Ele poderia ter feito o que Ele quisesse. No entanto, querido, Ele resolveu, Ele decidiu, Ele decretou que a igreja dele seria o caminho. É lógico que o caminho é Jesus, mas a igreja queria apontar para este caminho. A igreja queria direcionar para esse caminho. A igreja queria arregaçar as mangas e fazer com que o povo, né, aquele bando de gente que está indo através do pecado, está indo para a morte eterna, para que aquele bando de gente acorde e encontre Jesus. Deus, Ele estrategizou isso e decretou, é a igreja que vai fazer isso. Por isso que está escrito em Mateus 16, 18, né? Essa é a minha igreja, eu vou fundar a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja. Ela vai ser vitoriosa. Esta igreja, eu gosto de uma outra tradução que diz, as forças do inferno, não só as portas. Porque as portas dá ideia, né, de algo ali que eu entro e saio e tal. Não, alguém traduziu, as forças do inferno não serão capazes de deter a minha igreja. Porque o plano é de Deus, o plano não é de homem. É através da igreja que Deus, acredite, irmãos, vai salvar a humanidade. É lógico, quem faz isso é Cristo, mas a igreja é Cristo na terra hoje. É a imagem visível de Jesus. Então, eu quero que você entenda que ser membro de uma igreja, membro de fato, é algo muito relevante. É fazer parte do grande propósito de Deus para salvar a humanidade. Ser membro de uma igreja atuante é uma das coisas mais nobres que alguém poderia exercer aqui na humanidade, principalmente para nós que já temos a graça e a revelação de Deus na nossa vida. A igreja, irmãos, ela é tão importante que Jesus morreu por ela. Né? Efésios capítulo 5, verso 25, né? A Bíblia diz, Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Eu já conheci gente madura, gente que já foi até vice-presidente de igreja, já conheci, que hoje não está na igreja. Tem conhecimento bíblico, tem conhecimento teológico, mas que hoje está em casa. E o discurso é sempre o mesmo. Para amar a Jesus, eu não preciso da igreja. Eu não preciso da igreja para ser crente. Eu posso ficar aqui na minha casa e eu posso ser um servo de Deus autêntico aqui na minha casa. Porque a igreja dá muito trabalho. E é verdade, eles não estão errados não. Igreja dá trabalho, irmãos.
Igreja dá muito trabalho. Mas, meu irmão, a única coisa que eu digo para você é: Deus criou esse negócio. É dele. Então não fala mal desse negócio não, porque o negócio é dele. Tem gente que vai falar: eu não preciso da igreja. Isso é pura prepotência. Isso é uma ignorância espiritual tremenda. Tremenda. Porque se a igreja não fosse relevante, não fosse importante, Cristo não teria morrido por ela. E Cristo nem teria fundado a igreja se a igreja não fosse importante. É por isso que vocês já me ouviram falar isso, e enquanto eu estiver aqui eu continuarei falando isso. Não fale mal da igreja de Deus, porque ela é de Deus. E porque é uma ignorância muito grande quando eu falo mal da igreja, porque quando eu falo mal da igreja, eu estou falando mal de mim mesmo, porque eu pertenço à igreja. Não fale mal da igreja de Deus. Nós temos um endomarketing muito fraco. Na verdade, endomarketing é um marketing interno. Não é aquilo que a gente fala lá para fora, é aquilo que a gente fala para dentro. Às vezes entre nós aqui, nós falamos mal de nós mesmos, porque quando eu falo mal da igreja, eu falo mal de nós mesmos. O endomarketing dentro da igreja evangélica é um fracasso. É um fracasso. Parece uma hipocrisia, porque quando um não cristão conversa com a gente fala bem da igreja. Não, olha, minha igreja, tal. Aí a gente vem para cá, aí a gente ora, canta junto, tal. Aí lá na saída a gente reúne um grupinho lá e desce o pau na igreja. É um negócio é uma hipocrisia meio que diabólica até. Porque nós estamos dando ouvidos para o diabo quando nós fazemos isso. A igreja, ela é muito importante, irmãos. A igreja é de Deus. A igreja é a estratégia de Deus para salvar o mundo. Por que eu vou falar mal da igreja? Por que eu vou falar mal da igreja? O que é que eu ganho falando mal da igreja? O que é que o reino de Deus ganha quando eu falo mal da igreja? Jesus amou a igreja e se entregou, morreu por ela. Eu convido você a morrer pela igreja também, porque se nós somos imitadores de Cristo, nós deveríamos morrer pela igreja. Morrer pela igreja, esse deveria ser o meu papel, essa deveria ser a minha função. Quero concluir a mensagem para o nosso coração. Nós temos várias ilustrações bíblicas que dizem respeito à igreja. Uma delas é noiva de Cristo. Não tem coisa mais especial para um homem do que a sua noiva. Eu vou até, as mulheres vão brigar comigo. Às vezes a gente, quando é noiva, a gente tem um cuidado muito maior do que quando é esposa, né? Porque ainda não é esposa, a gente está doidinho para ser, não é mesmo? E aí quando é noiva, a gente faz de tudo para agradar. Todas as mulheres sabem disso, porque quando você era noiva, esse cara que você casou hoje, né, ele te tratava muito melhor quando você era noiva, não tratava? É mais ou menos assim que funciona o negócio. Por quê? Porque ele queria tanto você, que ele até fez coisas que naturalmente ele não faria. E de repente, quando ele casou, ele falou assim: agora é minha, agora eu posso voltar ao normal. Né? Agora eu não preciso me sacrificar tanto. É por isso que na palavra, a figuratividade de noiva, no meu modo de entender, Deus não chamou a igreja de esposa dele. Deus chamou da prometida, a noiva, aquela que os olhos brilham quando a gente vê, aquela que espera, aquela ânsia de estar com ela, aquela coisa linda do contexto judaico, de você ter uma mulher para você intocada, imaculada, que ninguém colocou a mão. Não é essa coisa de modernidade ou de pós-modernidade hoje. Não, que tua noiva já passou na mão de 15, 20, 30, e aí cai lá e diz: ai, amor da minha vida. Não, é num contexto judaico, do tipo, aqui ninguém colocou a mão, aqui ninguém deu um beijinho aqui no rosto, aqui não, é imaculada, é sem nenhuma mancha mesmo, é minha. E o noivado judaico, ele era um período de espera muito prolongado, não era como o nosso, não. Era aquela coisa assim de viver em sonho, de possuir a mulher amada.
A Bíblia chama a igreja de noiva de Cristo. Essa é cheia de expectativas. Cristo cheio de expectativas em cima da sua amada, esperando dela, tendo expectativas dela. A Bíblia chama a gente de corpo. E se nós olharmos para a noiva, para o corpo e para as outras figuratividades que a Bíblia apresenta com relação à igreja, você vai ver que todas elas têm um grau de importância tremendo. São coisas especiais que Deus usou como figuratividade. Deus nos manda amar a igreja tanto quanto Cristo amou. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,17, fala: amem a sua família espiritual, ame. E eu quero pensar que, aqui só para encerrar e para terminar, que infelizmente hoje, irmãos, lamentavelmente mesmo, muitas pessoas, elas acabam usando a igreja hoje, na pós-modernidade hoje. Elas usam a igreja, elas não amam a igreja. Não amam. A verdade é essa. As pessoas usam a igreja, elas não amam a igreja. Cristo não mandou você usar a igreja. Cristo mandou você amar a sua igreja. Quando você olha para você mesmo, eu queria que você pensasse nisso. Será que tem que levar para você agora, eu amo a igreja de Cristo? Ou eu estou aqui? Ou eu uso a igreja? Ou eu acho que isso é bom para a minha família? Porque muitos de nós estão desfocados com relação ao que Deus espera de nós como corpo dele, como corpo, não como instituição. Deus nos chamou para amarmos a igreja, não para usarmos a mesma. Que Deus te abençoe, que essa palavra fique gravadinha no seu coração mais uma vez. Amém? Vamos orar.